E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, nossa segunda aula de História do Brasil para o Enem. O que nos espera hoje? Na última aula, a gente falou sobre a colonização do Brasil, o início da colonização, ainda é sobre o início, mas a gente falou sobre a ideia de se chegar ao Brasil, a gente falou do Tratado de Tordesilhas, entre outros tratados. A gente falou também desse primeiro processo de 1500 a 1530, que é o processo que a gente vai chamar de período pré-colonial, que Portugal ainda não estava tão interessado no Brasil, justamente porque não achou toda a riqueza que gostaria de ter achado, não é verdade? Hoje a gente vai falar um pouquinho já como que vai funcionar a colonização definitiva do Brasil, em dois momentos, tá? Então vamos começar. A gente falou que o pré-colonial vai de 1500 a 1530, aproximadamente, tá? A gente não tem datas exatas, mas se sabe que a partir de 1534, Portugal decide colonizar o Brasil, agora definitivamente. Só que tem um problema. Nesses 30 primeiros anos, ou 34 primeiros anos aí, que Portugal está lá fazendo comércio de especiaria com as Índias, tentando achar riqueza no Brasil sem um grande sucesso, apenas extraindo pau-brasil, Portugal alega que ele perdeu muito dinheiro nessa história, porque era uma nação muito forte, ainda era, mas alega que perdeu muito dinheiro e não queria arriscar, né, uma colonização definitiva no Brasil, que isso poderia causar uma crise gigantesca em Portugal. E qual vai ser a opção tomada pelo rei de Portugal? A ideia vai ser basicamente o que a gente vai chamar de terceirização da colonização brasileira. Daí, a partir de 1534, mais ou menos até 1548, o Brasil vai adotar um sistema que a gente vai conhecer muito bem como capitanias hereditárias. Lá no tempo do colégio, a professora falava, ou o professor, capitanias hereditárias, você não entendia nada, né? Não entendia nada. Eu falo por causa do meu caso, tá? Eu não entendia coisa nenhuma, até mesmo por causa da falta de interesse, o material didático que era muito fraco. E é muito simples. A gente percebe que o processo de capitanias hereditárias no Brasil é muito simples. Foi dividido, né? O Brasil foi dividido em 15 partes, em 15 capitanias. Guardem bem isso, porque essas capitanias depois elas vão dar origem aos estados brasileiros, tá? Aos estados. Na colonização a gente chamava essa divisão de terras de capitanias, depois a gente vai, durante o período de Brasil Império, a gente passa a chamar de províncias, depois já com a República a gente chama de estados, tá? Então o que acontece? O Brasil foi dividido em 15 capitanias e essas capitanias elas eram doadas para pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas que possivelmente vão ser pessoas mais próximas ou de maior confiança do rei de Portugal. Pessoas portuguesas que geralmente são nobres portugueses. Por que Portugal está fazendo isso? Ele alega que não tem dinheiro para colonizar o Brasil. Então ele transfere, tá? O termo certo que a gente usa é a transferência da responsabilidade da colonização para terceiros. Ele pega 15 capitanias, entrega para os capitães donatários e diz: vocês colonizam o Brasil e vocês passam parte do recurso que vocês explorarem no Brasil para a gente, parte fica com vocês, tá? Então essa é a ideia. Ele terceirizou a colonização para pessoas particulares de Portugal. O termo certo, vou repetir, é a transferência da responsabilidade da colonização para terceiros, tá? Então assim, as capitanias foram divididas, entregue para esses terceiros, que aqui a gente vai dar o nome de capitães donatários. Importante saber, muito importante, as capitanias elas são independentes entre si. Não existe o que a gente conhece hoje como Brasil. Existem capitanias. Cada capitania é como se fosse um território independente do outro, mas pertencente a Portugal, ok? Então isso fica muito claro para todo mundo. Aí Portugal transfere a responsabilidade das capitanias e existem alguns requisitos para você possuir uma capitania. Dessas 15 capitanias, se eu não me engano, foram 13 capitães donatários, porque 2 deles ganharam 2 capitanias. Quais seriam esses requisitos, gente? Primeiro, você tem que ser uma pessoa, você não pode ser um pé rapado lá em Portugal. Você ganhar uma capitania, você não pode ser um pé rapado, você tem que ser uma pessoa mais abastada, né, na sociedade portuguesa. Aí o que a gente pensa, né? Como é que funciona? E você deve portar ou ter ciência de 2 documentos, tá? Cada capitão donatário ele deve portar ou ter ciência de 2 documentos. O primeiro documento a gente chama de carta de doação, e essa é a parte mais simples. A carta de doação nada mais é do que o registro, a escritura de posse da terra, que o rei de Portugal está doando
para esse capitão donatário, na verdade está doando para a família dele. Se um dia esse capitão donatário morrer, por isso que chama hereditárias, fica para o filho mais velho, por aí vai, ok? Agora é importante saber, não é uma doação assim definitiva, é uma doação no sentido de que se você não andar na linha capitão donatário, eu tiro essa capitania de você e passo para um outro capitão donatário, ok? E o segundo documento a gente chama de foral. O que é o foral? São os direitos e os deveres de cada capitão donatário para com a sua capitania. Quer dizer, o capitão donatário pode chegar lá e fazer qualquer coisa com a sua capitania? Mas jamais que ele pode fazer qualquer coisa com a sua capitania. Então, assim, ele tem que saber dos seus direitos e deveres. Vamos listar alguns aqui para que fique claro para todo mundo. É direito do capitão donatário, tá, na sua capitania, ficar com parte do lucro da terra, lucrar com a terra para ele mesmo, tá? Lucrar com a capitania. Tem que ser assim, porque teria sentido se não fosse assim para o capitão donatário aceitar vir para o Brasil, cuidar de uma capitania? Jamais. Segundo direito aí da capitania, o capitão donatário ele tem o direito de fazer uso da escravidão indígena. Olha só, vocês lembram que a gente falou na primeira aula que o índio, inicialmente ele não foi escravizado, ele trabalhou, a sua mão de obra foi utilizada através do escambo da troca? Pois é, agora o capitão donatário, em cada capitania, ele pode escravizar o índio, ou se ele quiser continuar com o escambo, não tem importância. O importante é fazer a terra render lucros para ele e para Portugal, ok? Terceiro direito, tá? A gente está listando os mais importantes. O capitão donatário ele pode doar sesmarias. E o que são sesmarias? Grandes proporções de terras, tá? São latifúndios, fazendas gigantescas. Quer dizer que dentro da capitania, né, o capitão donatário recebeu a capitania por doação e ele pode doar fazendas dentro dessa capitania para poder justamente explorar e povoar a terra, tá? Porque sozinho ele não vai dar conta de fazer tudo. Eu já vi muita gente errando em qualquer prova, Enem, em qualquer prova, porque quando a gente fala assim das sesmarias, as pessoas, tem gente que acha que são pequenas fazendas. O Brasil, desde o início, a base econômica do Brasil sempre foi pautada por grandes propriedades rurais e não por pequenas. Não significa que não existam pequenas, mas a economia do Brasil sempre foi pautada por latifúndios, tá? Então, sesmarias são latifúndios. Os donos das sesmarias são os sesmeiros. Importante saber que o rei de Portugal também poderia doar sesmarias se ele quisesse dentro de cada capitania, porque afinal de contas, o Brasil é de Portugal, apesar da doação das capitanias, ok? E aí, a gente fala agora um pouquinho dos deveres do capitão donatário. É dever do capitão donatário, lógico, passar parte do lucro para Portugal, porque senão Portugal também não teria sentido Portugal, né, querer colonizar essa terra. Então ele tem que passar parte do lucro para Portugal. É dever do capitão donatário, cuidar bem da sua capitania, explorar a terra, né? Mas cuidar muito bem, tentar combater qualquer tipo de invasão estrangeira. Vocês lembram dos corsários que a gente falou na última aula? Pois é dever do capitão donatário fazer isso. E também povoar a sua capitania. Ele precisa povoar a capitania hereditária para poder começar a explorar. E como é que se povoa a capitania hereditária? Tem um negócio muito importante, é extremamente importante essa análise que a gente vai fazer agora, tá? É uma análise que vai te ajudar muito para fazer qualquer prova, para ter uma compreensão de Brasil. Olha só, os capitães donatários e parte da população que vinha para as capitanias, isso vai ser mais comum no próximo período, que é o governo geral, mas isso já acontece aqui. Eles percebem, eles começam a ter a noção da dimensão do Brasil, ainda que não em sua totalidade, porque o Brasil é muito maior do que eles imaginavam, mas eles percebem que a vida aqui no Brasil vai ter que ser um pouquinho mais duradoura, que eles não vão voltar. Eu não falo só do capitão donatário, os sesmeiros, todo mundo que vinha para cá. A volta para Portugal não vai ser tão rápida. Então o que eles faziam? Os capitães donatários, eles começaram a perceber que agora eles tinham que fincar as suas raízes, né? A população de Portugal que estava vindo para cá começou a perceber que era hora de fincar as raízes aqui no Brasil. Mas aqueles que vieram solteiros para cá, eles precisavam formar famílias. Só que tem uma questão muito importante. E numa sociedade extremamente patriarcal, esses homens portugueses que vinham para cá, eles necessitavam, então, na concepção deles, das mulheres, só que eles não poderiam ter uma relação formalizada com uma nativa, justamente porque as nativas
não são da mesma cultura que eles, e essas nativas ainda não estão sofrendo uma certa influência dos jesuítas, que os jesuítas ainda não chegaram. Já existe um pensamento católico, vieram padres com a expedição de Cabral para cá, sim, mas ainda não existe um que a gente chama de bispado aqui no Brasil. Tá? Isso aí vai ser um pouquinho, alguns anos depois do que a gente está falando. Então começam a se trazer mulheres solteiras de Portugal para cá. Mas isso que é importante saber, que mulheres geralmente eram crianças e adolescentes órfãs de Portugal, vinham para cá para casar de maneira forçada com os homens portugueses que estavam aqui construindo o que a gente vai chamar de Brasil, né? Construindo as primeiras construções brasileiras. Um outro contexto que eu quero passar para vocês, que é muito importante também, é que muitas pessoas, Portugal começou a enviar aqui para o Brasil, não só os ricos, porque os ricos eram os que iam cuidar dos cargos, dos cargos mais administrativos, certo? O capitão donatário, todos os assessores do capitão donatário. Mas começou a vir gente de Portugal, homens também, pobres de Portugal, e em alguns casos a gente tem até relatos que vieram até pessoas que estavam cumprindo penas lá em Portugal, criminosos no ponto de vista português. E eles vinham para cá também como uma alternativa de vida que Portugal falava. A gente começa a diminuir a população carcerária de Portugal, levando para o Brasil para poder fazer, né, trabalhar com a ideia de construção, aí, trabalhar em obras ali no Brasil, aquela coisa toda. E tem um negócio extremamente importante, que é o seguinte, que eu já vi algumas análises nesse sentido e eu quero trazer aqui para vocês. Lá em Portugal, a gente vai pensar assim na relação entre fidalgos e plebeus. Fidalgo é o nobre, é o bem-nascido, tá? O fidalgo é o bem-nascido, o cara que nasceu bem economicamente. E o plebeu é aquele que não é o bem-nascido, é o cidadão comum. Lá em Portugal, a diferença entre fidalgos e plebeus era gigantesca. O fidalgo bem-nascido ainda é, né? O cara tem dinheiro, o cara tem poder. E o plebeu é aquele cara que não tem nada, né? Simplesmente ele não tem nada. Quando vem para o Brasil, vem fidalgos que cuidam dos cargos administrativos e vem plebeus também para o Brasil. A gente costuma dizer que a distância socioeconômica entre fidalgos e plebeus diminui no Brasil. A que se deve esse motivo? Essa é uma questão extremamente importante que pode ser cobrada em qualquer prova. A que se deve, né, essa diminuição dessa distância socioeconômica entre fidalgos e plebeus? Lá em Portugal eles são muito distantes, aqui no Brasil eles são mais próximos socioeconomicamente falando. Por quê? Porque os plebeus e os fidalgos, mesmo estando no Brasil tendo uma diferença socioeconômica, são portugueses, tá? Aqui no Brasil, na concepção deles, não é a concepção minha não, a concepção deles, eles vão encontrar pessoas que estão abaixo, tá, culturalmente deles. Então, a gente costuma dizer que o plebeu aqui, ele começa a mandar um pouco mais na concepção dele, porque ele vai encontrar um nativo. E depois, até o africano, tá? Ele vai falar assim, ó, lá em Portugal eu era um ninguém. Aqui existem pessoas que estão abaixo de mim da linha, assim, da relação socioeconômica. Então isso é muito importante saber, tá? Não é que ele ficou extremamente rico, tá? E ficou perto lá do fidalgo, o plebeu ficou rico, ficou perto do fidalgo. Não, mas é numa questão de concepção cultural, no ponto de vista deles, guardem bem isso. Uma outra coisa extremamente importante que eu tenho que trazer para vocês, tá? Que isso é muito importante mesmo, também é que a gente costuma falar, nossa, as capitanias então eram assim, mas e se eu falar para vocês que elas duraram muito pouco tempo? Esse sistema de capitanias, que eu falei para vocês que foi de 1534 a 1548 só, e a gente costuma falar assim, foram fracassadas, talvez, né? A gente costuma dizer que 3 das 15 capitanias tiveram um sucesso maior, que foi São Vicente, Pernambuco e São Salvador, atual Bahia. Mas por quê? Por que a gente costuma falar assim que elas foram fracassadas, né? Os livros didáticos antigos diziam, todas as capitanias, né, fracassaram, apenas 2 prosperaram, São Vicente e Pernambuco. E tinha São Salvador também. Bom, vamos entender. É porque a gente tem que estudar por que esse sistema não deu muito certo. E simplesmente é muito fácil. Eu vou listar aqui 3 ou 4 motivos, acho que 3, que as capitanias elas não funcionaram na prática como era no papel, por exemplo, foral. Né? Exemplo, uma capitania era independente da outra. Em caso de guerra contra algum corsário,
essas capitanias não se ajudavam, porque elas já tinham muitas limitações. E não tinha o suporte de Portugal para isso, por causa da distância ser muito grande entre Brasil e Portugal. Então elas acabavam ficando isoladas. Motivo 1 esse. Segundo motivo, existia muito contrabando dos corsários franceses e outras nações também, até a Espanha estava começando a invadir o Brasil nesse período, então existiam muitas invasões nesse período que dificultavam o crescimento econômico das capitanias. E terceiro motivo e o principal, a maior parte dessas capitanias existiu no papel, na prática elas não existiram, por quê? Grande parte dos capitães donatários nem vieram para o Brasil, então, cachorrinho aqui, né? Liga não, gente. A maior parte desses capitães donatários nem vieram para o Brasil. E eu diria mais, a maior parte das capitanias foi abandonada, tá? Elas não tinham essa estrutura que a gente falou, tá? Isso aí, que tudo que a gente falou agora foi mais no papel. Claro, São Vicente, Pernambuco, São Salvador tiveram essas coisas, mas a maioria não teve. Qual que é o pensamento do capitão donatário? Se nem o rei de Portugal está botando fé no Brasil, por isso que ele terceirizou esse trabalho da colonização, por que eu vou acreditar que vai ter alguma coisa lá? Então a gente costuma dizer que as capitanias não deram certo nesse tipo de sistema administrativo. Ok, gente, então Portugal começa a pensar numa nova possibilidade de administração. O que é muito importante saber? As capitanias, a divisão de terras do Brasil, elas não acabaram, tá? Continuou-se, você continua chamando uma capitania de capitania. A figura do capitão donatário ele não acabou, mas ela muda um pouco de perfil. O capitão donatário, para fazer uma relação com a atualidade, ele se torna basicamente como se fosse um governador de um estado, um governador de uma capitania, tá? Mas é importante saber que agora todas essas capitanias agora, elas não são mais por doação, elas não são mais doadas. E a partir de 1549 e vai até 1572, assim com força, Portugal decide mudar o esquema de administração. Em vez de cada capitania agora ser doada para cada capitão donatário, a gente agora vai ter o que a gente vai chamar de governo geral. Uma pessoa extremamente importante em Portugal, de confiança de Portugal, vem ao Brasil e governa o Brasil inteiro, todas as capitanias, a mando do rei de Portugal. Não é mais doação. Então a gente está falando agora que o governador geral ele vai administrar o Brasil a mando do rei de Portugal, que está em Portugal, não tem como ele vir para cá. Então a gente costuma dizer que o governo geral agora é a centralização administrativa no Brasil. Porque nas capitanias era uma descentralização, porque cada capitania era de um capitão. E agora é centralizado. Então é um governador geral. Agora, vamos entender um pouquinho mais. O governador geral, um só, cuidando do Brasil inteiro, com 15 capitanias, ele tem condições de saber de tudo que acontece no Brasil? Lógico que não. Então o governador geral ele vai nomear alguns cargos no Brasil para ajudar ele. Entre esses cargos a gente pode citar o ouvidor-mor. Quando tem o termo mor na frente, significa maior. Quer dizer o quê? Não é um único, mas existe um maior, como se fosse um ministro de algum setor aqui no Brasil. Ouvidor-mor é o cara que vai cuidar da justiça no Brasil, tá? Porque toda a justiça era feita por Portugal. Agora o Brasil começa a ganhar uma cara de justiça. O Brasil começa agora a ganhar uma cara de Brasil, tá? Os crimes agora são julgados no Brasil. Nós teremos também a figura do provedor-mor, que é justamente aquele que vai cuidar das finanças, vai cuidar dos impostos, da economia da colônia. Por que isso é importante? Porque durante as capitanias a fiscalização foi muito fraca. Os corsários franceses, desde os tempos do período, na verdade, lá do pré-colonial, os franceses já estavam levando lucro aqui do Brasil. Então agora é preciso fiscalizar melhor isso. E também vai ter a figura do capitão-mor, que é o cara que vai cuidar da defesa territorial do Brasil. Tanto na parte oeste quanto na costa leste do Brasil. Provavelmente, se você já foi numa cidade de praia, se você já nasceu numa cidade de praia, se você vive numa cidade de praia, no Nordeste ou no Sudeste, não importa, existem lugares que tem uma fortaleza na praia, com canhões apontados para o mar, né? Existem muralhas, né, na praia. Essas muralhas, algumas delas aqui no Brasil, na verdade a maioria, são obras do capitão-mor, a defesa territorial para evitar invasões estrangeiras. Eles ficavam apontando para o mar e olhando, fiscalizando sempre o mar para não ter essas famosas invasões estrangeiras, para que eles consigam controlar isso, ok? Então assim,
Além desses três figuras que eu falei para vocês, tem um governador geral, que é o cara que vai administrar, o cara que vai governar o Brasil, ok? Funções do governador geral. Lógico, explorar a terra, fazer a terra render, fazer o Brasil render lucros para Portugal, continuar povoando a terra e evitar essas invasões estrangeiras. Então, a ideia eu costumo dizer o seguinte, que o governador-geral, a ideia de colocar o governador-geral é que Portugal coloca o governador-geral do ponto de vista português para tentar resolver todos os erros que eles cometeram até agora, que desde lá do período pré-colonial, das capitanias hereditárias, e agora, entendeu? Então o governador-geral é aquele cara que vai tentar resolver todos os problemas que o Brasil está passando em relação a esse processo de colonização. Ok, gente? Tranquilo ou não? E os governadores gerais no Brasil não precisam se preocupar tanto com isso, mas os governadores gerais no Brasil, os três principais que a gente fala lá, são lá o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e depois o Mendes Sá. Cada um tem uma importância aqui em sua gestão aqui no Brasil, a gente vai falar disso um pouquinho agora, a gente está falando dessa parte política, tá? A começar pelo primeiro governador geral, que vai ser o Tomé de Souza. No governo do Tomé de Souza, é onde começou essa proposta do governo geral, a gente define que é muito importante porque veio a ideia de se trazer os jesuítas para o Brasil, que a gente já tinha falado agora há pouco sobre isso, agora está sendo formado o primeiro bispado no Brasil. Significa o quê? Que agora, oficialmente, o Brasil se torna uma colônia católica. A instituição jesuítas vem ao Brasil. Se você quiser saber mais como que funciona, quem eram os jesuítas, eu fiz uma videoaula também de história geral sobre reformas religiosas, então tem a reforma protestante e a contra-reforma. Os jesuítas, eles eram o quê? Os jesuítas, eles eram aqueles que vieram para o Brasil, vieram para a América, em geral também tinha na Ásia, mas justamente para tentar conquistar fiéis, né? Católicos, porque a Europa estava perdendo fiéis católicos por conta da reforma protestante de Lutero e Calvino. Tá? Então eles vieram para cá para conquistar esses fiéis, né? Para tentar catequizar os nativos e civilizar os nativos. Então o governo do Tomé de Souza é muito importante por conta disso. Os jesuítas começam a chegar aqui através da figura principalmente de um padre chamado Antônio de Nóbrega, e depois a gente vai ter o famoso José de Anchieta. Agora é muito importante que todo mundo saiba que os jesuítas eles vieram com essa proposta de educar, catequizar, civilizar, né, os nativos no ponto de vista português, no ponto de vista católico, na verdade, e é ali que foi formado o primeiro colégio jesuístico do Brasil em Salvador. Tá? O primeiro colégio jesuístico do Brasil em Salvador. Em torno deste colégio foi fundado a cidade de Salvador, a primeira capital da colônia. O segundo governador geral, aí que vai ser o Duarte da Costa, ele vai ter um probleminha, porque ele vai entrar em conflito com os jesuítas. Os mesmos jesuítas que vieram aí, que começaram a vir no governo do Tomé de Souza, eles começam a entrar em conflito com o Duarte da Costa no governo geral. Por quê, gente? Raciocina aí, por que os jesuítas entraram em conflito? Porque a gente ainda não está falando de escravidão africana. Então a principal mão de obra a ser utilizada aqui na concepção dos portugueses são os nativos, e agora eles podem ser escravizados, certo? Os índios, nativos, mas eles podem ser escravizados agora do ponto de vista português. Só que quando o jesuíta ele catequiza e civiliza o nativo, o jesuíta ele impede a escravidão desse nativo, porque agora esse nativo se tornou um irmão. Então há um contraste, tá, entre o colonizador e o jesuíta. Tá bom? Há esse contraste muito importante entre o colonizador e o jesuíta. Aí você fala assim, então os jesuítas protegiam o índio, protegiam o nativo. Não olhe nesse ponto de vista, nessa concepção. Eles estão impondo alguma coisa para o nativo. Eles estão impondo o quê? A religião deles para o nativo. Eles estão ignorando as religiões diversificadas que os nativos tinham aqui. Então não vai achar que só por tentar coibir a escravidão desses nativos ele está protegendo o nativo, tá? Cuidado com o ponto de vista nesse sentido. Uma outra coisa importante que foi feita no governo do Duarte da Costa, durante o governo dele, na verdade, é que os jesuítas que vieram aí e tal, eles fundaram, né, um outro colégio jesuístico, que é o que a gente vai chamar de Pátio do Colégio em São Paulo. Né? O segundo colégio jesuístico do Brasil, o primeiro foi em Salvador. E a partir, em volta, no entorno desse pátio do colégio, começa a surgir também a Vila de São Paulo de Piratininga e posteriormente
a cidade de São Paulo. Existem historiadores que questionam, né, o marco inicial de São Paulo, mas não é o caso nosso agora ficar discutindo esse ponto de vista, até mesmo porque a história da cidade de São Paulo é uma coisa muito específica, tá? Terceiro governador geral aqui pra gente, Mendes Sá. Mendes Sá é aquele cara que ele vai tentar negociar com os jesuítas, ele vai conseguir entrar numa certa paz com os jesuítas, tá? Em relação à escravidão indígena. Começam a se pensar a partir daí numa alternativa de trazer os africanos, então a escravidão indígena ela continua, só que em menor escala. Um dos motivos, não só esse, é justamente porque os jesuítas eles coibiam essa escravidão indígena. E no governo de Mendes Sá, ele tem outras preocupações. Também além disso, tá? Uma das preocupações é a expulsão dos corsários franceses ou dos franceses que estão aqui ainda, que a gente falou na última aula, eles não saíram daqui ainda, a gente não falou disso ainda. E eles estavam ali habitando, né, basicamente o litoral hoje que a gente conhece como litoral do Rio de Janeiro. Os franceses, para que todo mundo saiba, eles tinham uma força muito grande aqui, justamente porque os franceses eles faziam alianças militares com as tribos indígenas, principalmente os tupinambás ali no litoral brasileiro. Mas por que os indígenas eles preferiam ir do lado dos franceses do que do lado dos portugueses? Primeira coisa, grande parte desses nativos, eles não enxergavam o jesuíta como um protetor, como eu falei para vocês, porque o jesuíta está impondo alguma coisa, eles enxergavam os jesuítas também como opressores, tá bom? E segundo ponto, os colonizadores portugueses queriam escravizá-los. Os franceses, eles promoviam a não escravidão dos índios, caso os índios sejam aliados militares. Olha só, eu não estou falando que os franceses não vão escravizar os índios. Suponhamos que se os franceses vencessem a guerra contra os portugueses e ficassem com essa parte do Brasil, a gente não sabe o que ia acontecer. Possivelmente eles também iam escravizar os índios, tá? Iam escravizar os nativos. Mas inicialmente, como uma proposta para a aliança, eles propunham a não escravidão dos índios. Então eles eram muito fortes. E a partir disso, eles estão localizados ali no que a gente conhece hoje como Rio de Janeiro. O sobrinho do governador-geral, o Mendes Sá, agora o Estácio de Sá, tá? Ele vai lá tentar combater os franceses e os índios ligados aos franceses no Rio de Janeiro. Ele pede socorro para o Mendes Sá, para o tio dele, e eles começam a montar fortes em torno dos franceses. Os franceses estão localizados numa região central ali, né, no litoral do Rio de Janeiro, e os portugueses começam a montar fortes, né, fortalezas em torno, para tentar justamente centralizar os franceses e poder ter controle de suas ações. E o que acontece? Em torno disso, eles conseguem expulsar os franceses ali do litoral do Rio de Janeiro. Eles conseguem, parte dos franceses foi embora, parte foi para outro lugar, mas eles conseguiram expulsar os franceses que queriam colonizar aquela região ali do Rio de Janeiro. Como que eles fizeram isso? Circulando os franceses, né? Fazendo então fortalezas, se armando em volta. E esse momento importante que os franceses são expulsos ali do litoral do Rio de Janeiro, a partir do momento que você tem essas construções desses fortes, o que começa a surgir ali no Rio de Janeiro? A cidade, ou a vila, né? A cidade hoje, né? Mas inicialmente a vila, né? O núcleo populacional de São Sebastião do Rio de Janeiro. Olha só, cada governador geral, né? No governo, não foi cada governador geral, mas durante a gestão de cada um desses governadores gerais, surgiu uma cidade importante no Brasil. No governo do primeiro, Tomé de Souza, surgiu Salvador. No governo do segundo, Duarte da Costa, surgiu São Paulo, e no governo do terceiro, o Mendes Sá, surgiu o Rio de Janeiro. Então vocês percebem que o governo geral é aquele período onde Portugal está tentando resolver as coisas que ficaram mal resolvidas durante o período pré-colonial e durante as capitanias hereditárias? É isso que é importante saber. Gente, na próxima aula, essa aqui a gente falou mais da parte da colonização, da parte da política. Na próxima aula, a gente vai falar da parte econômica dessa colonização. Eu peço para que vocês não percam essa próxima aula, porque ela é muito, muito, muito importante. A gente vai falar de atividades primárias, atividades secundárias, como que Portugal conseguiu se sustentar aqui no Brasil. E a gente vai começar a falar também do início da escravidão africana no Brasil. Que isso, olha só, se você estiver fazendo Enem, escravidão africana é um negócio que cai muito, não é pouco não, viu gente? É muito, muito mesmo. Então você precisa saber muito bem. As atividades econômicas você precisa saber muito bem. Eu só não vou fazer tudo isso aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né? E para a gente ter
tranquilidade para chegar até as provas de final de ano, ok? Gente, gostaram? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Redes sociais todas aí na descrição, Twitter, Facebook e Instagram. Deixem nos comentários, tem dúvidas. Eu tô para fazer um vídeo só respondendo as dúvidas que vocês deixaram nos comentários de todas as videoaulas, tanto em História Geral quanto História do Brasil. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e nas próximas aulas do Parabólica. Foi um grande prazer. Abraço, hein, gente? Tchau! Fui!